Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, te dê graça e te dê paz. Vamos orar. Primeiro quero deixar o título dessa mensagem para você, que é uma palavra de Deus para as nossas vidas. E o título é: Quando Deus diz basta. Quando Deus diz basta. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã. Eu e esta pessoa que assistimos este vídeo, eu oro com ela agora. Todos aqueles que assistem esse vídeo, eu oro com eles, pedindo ao Senhor a graça do Senhor para este momento e pedindo ao Senhor para falar conosco e para entendermos quando é que o Senhor diz basta. Quando nós levamos assuntos ao Senhor que o Senhor diz basta. Quando nós falamos a Deus coisas inadequadas e o Senhor chega e nos diz basta. Então, meu Deus, ensina-nos, ó Deus, a conhecer os limites do Senhor. E sabemos, ó Deus, que um dia também o Senhor dirá basta para todos os problemas que nos afligem. E então estaremos com o Senhor para sempre. Assim nós oramos por nós e por nossos familiares, no nome de Jesus. Amém. Quando Deus diz basta, vamos ler a palavra de Deus, está em Deuteronômio, capítulo 3, já terminamos o livro de Números, estamos em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 26, a parte B. E você vai entender bem o título desta mensagem de hoje. Está escrito assim na parte B do versículo 26. E o Senhor me disse, basta, não me fale mais deste assunto. E o Senhor me disse, basta, não me fale mais deste assunto. Que assunto era este? Que Deus disse basta para Moisés. Moisés, ele teve alguns momentos maravilhosos na vida dele. Nós, pela história de Moisés, pela vida de Moisés, nós entendemos que Deus se irou com Moisés 4 vezes. 4 vezes Deus ficou muito irado contra Moisés. 2 dessas vezes, dessas 4 vezes, foi tremendo. E o que eu quero que você entenda é a palavra de Deus. Eu quero que você conheça a palavra de Deus nas suas minúcias. Sabe por quê? Porque nós também falamos com Deus como Moisés falava. Moisés cometeu alguns erros e nós precisamos aprender com os erros de outras pessoas para não cometermos erros. Então aprendemos com os erros de outras pessoas. Já falamos disso no passado. E isso é muito interessante para caminharmos uma vida de sabedoria e de graça diante de Deus. Bom, qual foi o primeiro erro de Moisés que provocou a ira de Deus? Foi lá quando Deus disse a ele que ele voltaria ao Egito. Moisés fez tantos questionamentos a Deus, que deixou Deus irado. Quando, depois de Deus falar com ele, ele colocou pretextos para não descer ao Egito, e Deus fala para ele, Moisés, eu te usarei, eu colocarei palavra na tua boca. E depois de tudo isso, de Deus falar, eu farei milagres na tua vida, você é o homem que eu escolhi. Aí Moisés disse, não Deus, não, escolha outro, envia outro no meu lugar. Aquilo deixou Deus irado. Porque Moisés não estava confiando num Deus que podia fazer aqueles milagres ditos por ele e um outro milagre que era fazer a língua dele funcionar bem lá no Egito diante de Faraó. Moisés ficou temendo não ser capaz de levar então esta mensagem a Faraó e libertar o povo de Deus ali, e isto deixou Deus irado com ele. A segunda vez que Deus irou contra Moisés foi quando Moisés então já estava descendo, aceitou. Deus falou com ele que levantaria Arão, que abençoaria a vida dele, mas usaria então Arão para porta-voz dele. E Moisés esqueceu de um detalhe muito grande, porque ele estava lá em Midian, junto ali com os midianitas, na casa do sogro dele, e Moisés agora tem Zípora, que era filha de Jetro, que era também uma midianita, e o que acontece? Ele tem filhos com ela, e ele esquece de uma ordenança de Deus, ou ignora de circuncidar
os filhos dele. E o que acontece é que, contando as suas histórias, contando a história do povo hebreu, e Zípora, mesmo não fazendo parte, né, da promessa de Abraão, sendo filha de Jetro, midianita, que era de um dos filhos de Quetura, Midian, então, mas ela ouviu, e o pai dela também ouviu as histórias dos hebreus de como isso aconteceria. Ouviu falar de Abraão, de Isaac e de Jacó. E acontece que Moisés ignora a circuncisão. E isso deixou Deus irado. E quando ele estava já indo para o Egito, Deus resolve matá-lo por ter esquecido algo tão sagrado. Um selo tão forte para o povo hebreu. Isso significava muito santidade, separação para Deus, oferta para Deus, marcando, né, os seus próprios corpos. E Moisés esquece disso e ignora isso. E Deus resolve matá-lo. Mas não sabemos como Zípora sentiu isso. E Zípora, então, imediatamente circuncida o filho mais velho de Moisés. Mas joga na cara de Moisés. Ô sanguinário, você está esquecendo? Você está esquecendo, homem? Das promessas, você está esquecendo da linha, você está esquecendo que agora você está nos levando para ser parte dos hebreus, do povo de Deus, que teus filhos são herdeiros da promessa, você está esquecendo disso? Aquilo ali deve ter doído muito em Moisés, a midianita, lembrando ele do que ele estava falhando. Essa foi a segunda ira de Deus contra Moisés. A terceira ira de Deus contra Moisés, o próprio Deus disse, foi quando Deus fala a Moisés, fale a rocha e eu vou dar água para esse povo lá em Meribá, as águas de Meribá. E Moisés, irritado com o povo, fere a rocha 2 vezes. E Deus, irado com ele, com Arão, disse, vocês não levarão o meu povo à terra prometida. Que estava dizendo Deus, vocês tiraram do Egito, atravessaram tudo isso aqui, mas não levarão o meu povo à terra prometida. O que acontece é que, então, nessa terceira ira, Deus determinou que Moisés não entraria lá com Arão na terra prometida. O fato é que passa-se o tempo, Arão morre então no Monte Hor, né? É sepultado ali por Eleazar e por Moisés, e Moisés desce, o povo chora a morte de Arão, cumpre-se então a promessa de Deus de que Arão não entraria, e Deus foi justo, porque Deus não os enganou, Deus disse, vocês não entrarão. Então vem uma sequência de vitórias para Moisés, de maravilhas para Moisés. E Moisés então conta para eles o que aconteceu. Lembra dos 2 reis? Derrotamos aqueles gigantes. Lembra das terras deles? Demos terras para 2,5 tribos. Moisés está feliz contando. E depois Moisés disse, mas eu resolvi então a preparar Josué, porque Deus disse que eu não entraria por vossa causa, vocês me irritaram. E eu disse que pela irritação eu feria a rocha, eu e Arão. E o que acontece é que Deus disse que por vocês terem me irritado, e eu deixei Deus irado, Deus disse que eu não entraria. Na ocasião, eu orei a Deus e falei, Deus, então levanta um homem capaz, um homem que possa dirigir o seu povo. E Deus disse, separa Josué e prepara Josué, encoraja Josué, ele levará o meu povo. Mas o que vocês não sabem é que depois de falar com os guerreiros de Manassés, da metade da tribo de Manassés, da tribo de Rubens e da tribo de Gade, para passar o Jordão, eu estava tão empolgado, e vocês não sabem desse fato. Então, eu estava muito feliz, porque Deus tinha feito maravilhas. Então, a oração que eu fiz para ele, do outro lado do Mar Vermelho, quando ele derrotou o exército de Faraó, e agora vendo essas maravilhas de Deus, me fez lembrar daquele fato, quando o Faraó e todo o seu exército foi tomado. E eu glorifiquei a Deus e tentei agora glorificar, nesta ocasião que eu preparei agora a terra para vocês, preparei Josué, vencemos aqueles reis. Nesta mesma ocasião, eu resolvi
falar as mesmas palavras que eu falei lá depois do Mar Vermelho. Eu disse: Senhor, quem é Deus como o Senhor, nos céus ou na terra? Quem pode operar maravilhas tão grandes conforme o Senhor opera? O Senhor é maravilhoso, não há Deus como o Senhor. Eu lancei em Deus toda a minha adoração, aquela mesma que eu fiz lá depois que atravessamos o mar e vemos a poderosa mão de Deus operando a nosso favor. Então eu aproveitei a oportunidade que eu estava enaltecendo ao nosso Deus e eu pedi a Ele: Senhor, dá-me a tua graça, dá-me a tua bondade de deixar-me entrar, atravessar o Jordão e pisar nesta terra boa. Vocês não sabem, mas eu elogiava Deus na sua grandeza, eu adorava Deus na sua grandeza. E então, tudo aquilo que Deus falou para mim que era a terra, e tudo aquilo que os espias falaram que era a terra, eu comecei a falar com Deus e dizer a Ele o desejo que eu tinha de pisar do outro lado, atravessar o Jordão com vocês. Vocês não sabem de uma coisa, isso é um segredo entre eu e Deus, mas Deus se irou contra mim, indignou contra mim, e então disse Deus: basta! Não me fale mais deste assunto. Moisés conta esse segredo ao povo. Foi a quarta vez que Deus girou definitivamente contra Moisés. Moisés na sua adoração, Moisés no seu louvor, no reconhecimento de quem Deus é. Ele faz uma adoração a Deus, mas aproveita a oportunidade para ter um benefício que Deus disse que ele não teria. E ele quis fazer Deus voltar atrás na palavra dele, dizendo a ele que ele poderia, por graça, então, deixar que ele entrasse na terra prometida. O que acontece é que Deus, pela sua misericórdia, sua bondade, diz: Moisés, eu não faço acepção de pessoa, eu não sou diferente com você do que fui com Arão. Você não entrará, você subirá sobre o monte mais alto que existe, o Monte Pisga. E então, Pisga significa o mais alto de todos os montes. E então eu te reunirei com os teus pais, mas Josué entrará com o meu povo na terra prometida. Dura coisa Moisés ouviu de Deus, mas o que eu quero dizer a você que nós estamos aprendendo é que a nossa adoração, ela precisa ser para aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz e como Deus opera, e não para criar em nós ou para nós benefícios. Precisamos adorar a Deus pela beleza da sua santidade, pela grandeza dele, mas não para criar a nós benefícios próprios. Deus já nos salvou, Deus já fez tudo o que precisava fazer para que nós tenhamos a alegria de sermos salvos. E então Deus agora diz: Moisés, o teu tempo aqui com o povo acabou e é Josué quem seguirá. Quando você pedir um homem, eu dei este homem preparado para você seguir, para ele seguir, você parar por aqui e ele seguir levando o povo para o outro lado do Jordão. Meu querido e minha querida, Deus quer ouvir você, Deus quer falar com você e Deus quer abençoar você, mas Deus quer que eu e você saibamos como proceder diante dele, sem esquecer dos mandamentos que ele nos deu, sem esquecer da palavra dele que ele nos deu. Você talvez não saiba, mas Moisés foi o profeta, maior profeta do Velho Testamento. Foi o homem que mais Deus usou. Foi o homem que instituiu a Deus ali um espírito de liderança militar. Moisés foi juiz, Moisés foi intercessor, Moisés foi pastor das 12 tribos de Israel, cuidando de todo aquele povo. Moisés foi um grande homem, mas mesmo sendo um grande homem, ele irritou a Deus e fez Deus irar-se com ele 4 vezes. Isso nos traz vigilância no caminhar com Deus. Não importa o tamanho do homem que você é,
para com Deus, o tamanho das coisas que você faz para com Deus, ou para o reino de Deus. O mais importante é viver uma vida santa, buscando não irritar a Deus, não deixar Deus se irar com você, porque quando Deus se ira conosco, nós perdemos muitas bênçãos que poderiam vir a nós e não virão, porque nós irritamos, nós deixamos Deus irado conosco. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus te guarde, que Deus resplandeça o rosto dele sobre você, que Deus te faça caminhar com sabedoria, com graça e com paz. E lembre-se de uma coisa, aquele grande Moisés disse que Deus um dia levantaria um profeta maior do que ele, e que esse profeta deveria ser ouvido. Então eu e você precisamos entender disso, que Deus quer nos ouvir, mas que a nossa oração precisa ser sábia, precisa ser objetiva e precisa ser uma oração que Deus vai ter prazer nela e não vai nos dizer: basta, não me diga mais isto. Deus te guarde, Deus seja com você e guarde a tua família, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe no nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.